Olá, são 12h12 e resolvi fazer alguns ao vivo durante a semana nesse mesmo horário. E hoje nós vamos falar sobre as pessoas que têm dificuldades em relacionamento. E como é que funciona isso, né? Às vezes a gente consegue ter acessibilidade para o relacionamento, a gente tem uma conexão, consegue um parceiro ou uma parceira, mas chega um tempo que esse parceiro ou essa parceira, eles se desconectam com a gente e aí tendem ou a manter uma amizade ou então a ir embora. Por que isso pode acontecer? Existem vários fatores e várias contribuições que a gente pode olhar. Uma delas é porque você, por exemplo, se o seu último relacionamento pode estar conectado, pode ter acontecido, pode ter terminado por conta de uma traição, você pode estar conectada com essa pessoa, com essa terceira pessoa, e aí você se torna tão fiel, você exclui essa pessoa, você coloca essa pessoa naquele armáriozinho escuro, naquele armáriozinho das coisas que você não quer olhar, e aí você fica tão conectada com ela que isso te impede a manter um relacionamento futuro. E quando esse relacionamento chega até você, mas como você não está permitindo, não está se permitindo a olhar para frente e fica olhando para aquela situação lá do passado, isso pode chegar a te fazer não olhar para frente, não dar um passo adiante e botar um bloqueio, né? Se uma terceira pessoa, se a pessoa, a amante ou o amante, te torna tão impactado com aquela relação, você tem essa possibilidade, você tem essa escolha, você faz essa escolha de entender, mesmo que no lado inconsciente, que o seu relacionamento sempre vai ter aquele bloqueio que é a traição. E o que a gente pode fazer para olhar, para poder modificar isso? Uma das coisas que a gente pode fazer é entender que o que aconteceu no passado deve ficar no passado. E como é que a gente faz isso? Não já aconteceu? Não teve toda essa questão de, de que você pode, de que você amadureceu por conta disso? Você não se tornou uma pessoa melhor, mais madura, mais consciente da possibilidade que isso possa ter acontecido e não aconteceu? Então, se você olha e você entende que aquilo aconteceu no passado e que aquela atitude pode te transformar numa pessoa melhor e mais madura e de entender que isso pode acontecer, porque às vezes a gente entra numa relação e percebe que isso está fora de cogitação, que a pessoa te ama tanto que você não vê essa possibilidade da traição. Mas aí você sabe que a sua relação com aquela pessoa também é diferente daquela relação com você. Às vezes, quando a gente pensa num relacionamento, a gente pensa nas duas pessoas pensando de uma forma muito igual, de uma forma muito sincronizada. E quando acontece qualquer tipo de ruído, como a traição, a gente percebe que a outra pessoa não estava tão conectada na forma como a gente está, né, dentro de um acordo de não trair. E aí, quando acontece a traição, você fica tão impactado com isso que você sempre vai achar, mesmo que inconsciente, que não deu certo por conta daquilo, que aquilo foi um bloqueio, e você cria esse bloqueio no campo inconsciente do seu hoje para frente. E aí você começa a se desconectar dessas relações. As relações vêm até você e você chega a um certo ponto que você começa a repelir, mesmo sem ter esse conhecimento, mesmo sem estar no seu raciocínio. E quando você pega aquela situação e insere, dá lugar, dá pertencimento e dá valor para aquilo, porque aquilo foi importante para você se tornar a pessoa que você é hoje, você consegue desbloquear essa limitação e se deixar acessível para as relações futuras. Então é muito importante que qualquer tipo de acontecimento que te traga coisas boas e coisas ruins, que geralmente as coisas boas a gente quer agregar e levar para frente,
e as coisas ruins a gente tem apenas como a dor que nos impulsiona para frente, é entender que essa dor, ela não pode ser uma ferida eternamente. Ela não pode ser aquela casquinha que fica, que toda vez que você vai, passa, encosta numa parede, encosta em alguma coisa, essa casquinha sai e mostra o quão essa ferida está profunda e quanto essa ferida te machuca. O importante é que você consiga deixar ir. O importante é que você consiga entender que o que aconteceu no passado te fez ser uma pessoa melhor hoje, mais amadurecida. Se não te fez ser uma pessoa amadurecida, uma pessoa mais forte, você precisa entender que todos os acontecimentos de conflito, tudo aquilo que te deixa triste, que te machuca, deve servir como uma base para que você seja uma pessoa melhor, mas que você não fique sobre essa base. Que você entenda que o que passou, passou, o que ficou, ficou, e que o seu hoje vai construir o seu amanhã. Se você leva esse passado, se você traz, na verdade, esse passado para o hoje, você vai levar esse passado para amanhã. E aquela ferida sempre vai existir. O que você precisa fazer é tratar dessa ferida, olhar para essa ferida, cuidar dessa ferida, para que ela vire uma cicatriz. Que você pode até não ter sensibilidade na área dessa cicatriz, mas que você vai saber que aquela cicatriz, que aquele relacionamento da traição te causou, ela tá ali, ela existe, mas ela não te machuca mais. Não vai ser aquela casquinha que vai te ferir toda vez que alguma coisa passar por ali. E repetindo, pode até você perder um pouco de sensibilidade, se tornar um pouco mais egoísta dentro da relação, no ponto de vista de olhar mais para você. E assim, você vai saber o que você quer e o que você não quer dentro da relação. E você vai se tornar uma pessoa muito mais inteira, mais íntegra, para saber o que você gostaria, o que você quer de uma pessoa nova. Lembrando que a gente, né, o semelhante atrai semelhante. A gente não atrai pessoas discordantes. A gente não atrai pessoas que sejam diferentes com a gente. A gente sempre vai atrair pessoas para as nossas relações, pessoas que sejam parecidas com a gente, pessoas que têm a mesma história, o mesmo histórico, a mesma sintonia. E aí você vai trazer pessoas, se você está olhando para aquela dor do passado, você vai trazer uma pessoa que vai continuar te trazendo a dor de uma forma diferente ou da mesma forma, até você aprender que aquilo que ficou no passado, fica no passado. Então, se você passa por traição, se a maioria dos seus relacionamentos já passou por traição, é importante você entender que você precisa identificar essa origem próxima de você também, e aí você entender que aquilo te trouxe uma fortaleza, aquilo te trouxe uma força para você ser uma pessoa melhor. Enquanto você não toma consciência disso, você vai sempre cair no mesmo lugar. Sempre vai trazer pessoas que vão te ferir, que vão te trair, e aí pode ser que aconteça sempre de formas diferentes, de intensidades mais fortes, até onde você não vai aguentar mais. Então é muito importante você entender isso, você pegar aquilo, olhar com amor, olhar com um entendimento que vai te fazer mais forte, que te fez mais forte. E se não te fez mais forte, se cuidar para que isso te faça mais forte. Deixar aquilo no passado e viver seu presente no hoje. E o que seria o seu hoje? Você saber que aquilo você não quer. Você não quer mais passar pela traição. Você não quer mais vivenciar aquilo, sentir as mesmas dores. Então, para isso, você precisa tratar essa dor. Olhar, dar pertencimento, dar lugar. E aí sim, você poder olhar para as suas próximas relações de uma forma boa, de uma forma inteira, de uma forma com que você possa fazer com que seja benéfica para você, seja uma coisa saudável, leve e feliz. Então, essa é a nossa conversa de hoje, sobre um olhar sobre padrões dentro da traição e pessoas que são indisponíveis para a gente, que podem até chegar para a nossa relação, mas que elas não ficam, porque a gente também não está se permitindo a dar continuidade para essa relação.